Olá, eu sou o chefe Fábio Benedetti e eu estou aqui a convite da Safra Sul para transformar o básico em divino. Então para comemorar o final do ano, a gente vai fazer uma paella valenciana, que é uma receita familiar que a gente costuma comemorar nos nossos finais de ano. E eu vim aqui para mostrar para vocês como é que a gente faz essa receita, que é super deliciosa e apesar de parecer complicada, é super fácil de fazer. Tá? Então vamos começar a fazer essa receita maravilhosa? Para começar a paella, a paella valenciana é uma receita mista, então ela leva alguma carne com os frutos do mar. A paella existem diversas receitas, mas a gente vai fazer a nossa receita familiar, que leva então a carne de frango misturada com os frutos do mar e claro com arroz, que sem arroz a gente não faz uma boa paella. Então, primeira coisa, a paella ela sempre tem que ter uma panela, por isso que a gente usa essa paelleira, ela tem que ser larga e baixa, porque quando a gente for cozinhar o arroz, ele tem que cozinhar por igual, então você não pode usar uma panela muito funda para fazer a sua paella. Então, você pode, na sua casa, se você não tiver uma paelleira, você pode usar uma frigideira larga e baixinha para você fazer sem problema nenhum, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar o nosso azeite para começar fritando a nossa carne de frango. Se você não gostar de frango, você também pode fazer com alguma carne de porco, uma costelinha, um lombo, mas assim, sempre pensando numa carne mais molhadinha, próxima ao osso, para ela ficar bem úmida e não ficar muito seca no final do preparo, tá? Então a primeira coisa, coxa e sobrecoxa de frango para dentro da panela, pra gente dar uma fritada, primeira coisa. Então a primeira coisa é justamente isso, a gente acomodar aqui a nossa carne de frango. Aqui a sua imaginação é que manda, a gente está mostrando o processo da paella, como é que ela é, mas aqui os ingredientes você pode alterar de acordo com a sua vontade ou disponibilidade também. Se ele fritar um pouquinho, uma das regras da paella é você colocar um pouquinho de sal em todos os ingredientes que você colocar. Por quê? Porque lá no final você não vai ter que corrigir demais o sal, você vai ter salgado os ingredientes pouco a pouco. Então, ó, encher um pouquinho. Cuidado que o sal com o azeite ele acaba espirrando um pouquinho, mas é só um pouquinho mesmo em cima do frango. Você não precisa se preocupar em deixar ele muito frito nesse começo, porque diferente de alguns preparos de paella, a gente não vai tirar nenhum ingrediente de dentro da panela, a gente vai só adicionar. Então o frango ele é o primeiro ingrediente a entrar e ele vai ficar durante todo o processo ali. Então não tem risco nenhum desse frango não chegar no ponto ideal, tá bom? Fritei bem aqui nosso frango, estou fritando. Já vou adicionar o primeiro ingrediente depois do frango para dar uma fritadinha junto, uma refogada, que é a nossa cebola. Então, ó, vamos colocar a cebola, ela vai fritar aqui junto. Bom, lembra que agora eu vou salgar o meu próximo ingrediente, que foi a cebola. A receita completa vão estar na descrição, no link. Fritamos aqui bem a cebola, tá vendo que ela tá dando aquela pegadinha aqui na panela, isso é muito importante. Depois a gente vai deglaciar todo esse fundo da panela com alguma coisa ácida, no nosso caso vai ser o tomate. Agora eu vou adicionar o próximo ingrediente, a gente chama de temperinho, mas é o básico também do nosso refogado, que é o que? Uma salsinha já batidinha com um pouquinho de alho, tá? Então é só um temperinho, ó. Você vai jogar para ele ir fritando junto aqui. Então isso aqui que eu coloquei, então é só salsinha batidinha com alho. Vamos fritar junto com isso daqui os nossos pimentões. Ah, não tem regra de pimentão vermelho, verde, amarelo. Não, não tem regra. Você pode usar os que você tiver como preferência. O que a gente vai colocar aqui agora vai ser um pouco de vagem, tá? Um pouquinho de sal, nunca esqueça. Só um pouquinho, gente, não fica com medo, porque no final, como vai bastante arroz, vai bastante água, ainda a gente vai precisar de mais sal. Bom, então é isso, deixei fritar.
e ele ficou pegando aqui na panelinha do jeito que a gente estava falando. Agora eu vou vir com um ingrediente, no nosso caso a gente vai fazer com o tomate. Então, vou jogar o tomate aqui e aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como ele vai limpar praticamente a panela pra gente. Então, ó, o tomate ele já entrou, vou jogar um pouquinho de sal nele e vou misturar. Esse caldinho que ele vai soltar, a água que o tomate tem, vai ajudar na nossa deglaçagem aqui da panela. Esse ponto que o tomate está soltando a aguinha dele para soltar o fundinho da panela, você já pode colocar um pouquinho de mexilhão limpo, tá? Então esse aqui é um mexilhão já desconchado. Eu estou colocando ele bem cedo justamente para ele soltar um pouco de sabor nessa mistura, nesse nosso refogado, tá? Ó, só para vocês verem aqui como é super rápido, ó. Só da gente colocar o tomate, o caldinho dele, o que faz, como fica fácil de soltar essa pegadinha da panela. E isso aqui é o que vai te dar muito sabor na hora de você provar. E agora a gente vai chegar ao segundo estágio da paella. Então a gente fez o primeiro, que é esse sofrito, né, que é esse refogado. Agora a gente vai para o segundo estágio da paella, que é o quê? O caldo. Então a gente vai apurar esse sabor para depois ir para o terceiro estágio, que é a parte do arroz. Vou colocar um caldo de camarão, completar com um pouquinho de água para ele não roubar todo o sabor e vou deixar ele apurar esse sabor aqui do camarão dentro da paella. Então, ó, caldo de camarão preparado por mim. Pode ser no dia anterior, pode ser muito tempo antes, deixar congelado. E agora a panela, essa paelleira, ela tem uma referência que são esses rebites aqui das alças. Então a gente pode usar isso como referência. Claro, se você não estiver usando uma paelleira, você vai deixar aí mais ou menos uns 2 dedinhos acima dos ingredientes, o caldo ou a água, né? Essa soma de caldo mais água. Então, tô colocando aqui, ó, tá chegando no rebite. Vou colocar só mais um pouquinho e aí a gente deixar ele apurar aqui por uns 10 minutinhos. Então agora vamos complementar com água até chegar no rebite ali, conforme eu falei, tá vendo? Ó, tá chegando dos dois lados, só chegamos no rebite, tá bom? Agora a gente vai deixar isso aqui apurar por uns 10, 15 minutinhos, acertar o sal e preparar a paella para receber o arroz, que é o principal ingrediente dessa receita. O que a gente vai fazer agora? A gente vai preparar esse caldo para receber o nosso arroz, que é a estrela principal da paella. Então o que eu vou fazer? O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um pouquinho de açafrão espanhol, e um pouquinho de corante, que é um corante também espanhol. Mas também na descrição a gente pode deixar um link aqui para vocês acharem alguns lugares que vocês conseguem adquirir o açafrão, ou até já o tempero pronto, corante com açafrão, que também é muito mais fácil. Tá? Então, ó, eu vou colocar um pouquinho, vocês vão ver que ele é bem potente, então tanto o açafrão quanto o corante, o açafrão tem muito sabor, então você não precisa colocar muito. Eu vou misturar e aí a gente vai acertar o sal, né? O sal é importantíssimo a gente acertar antes de colocar o arroz. Mas ó que bonito, ó, a partir do momento que eu começo a mexer, ele já muda aqui a coloração por conta do açafrão e do corante. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um pouquinho de lula. Então agora a gente vai entrar com um pouquinho de lula, que é um fruto do mar aí que vai dar um sabor bem legal, vai ficar todo misturado no arroz. Vamos acertar esse sal aqui. E a gente mistura de novo e experimenta. A gente tem que deixar o ponto do sal um pouquinho a mais do que aquilo que você gostaria de comer no final. Porque quando a gente entrar com o arroz, esse nível de sal ele vai diminuir um pouquinho, porque o arroz vai acabar puxando um pouco. Então essa é uma dica importante. Não queira deixar nesse momento o ponto de sal certinho. Deixa ele um pouquinho a mais, não muito, um pouquinho, só porque realmente isso vai diminuir depois que o arroz entrar. Deixa eu experimentar aqui. É isso, tá? Levemente salgado, tá? Não tá salgado, tá? Um pouquinho a mais do que eu gostaria. Agora a gente vai entrar com a estrela principal do prato. Vamos lá. Não existe paella sem arroz. Então a gente está usando aqui o nosso arroz Safra Sul parbolizado, tá? Safra Sul é uma marca que eu já conheço, já utilizo bastante. Já usei em diversos eventos e no preparo da paella. E esse arroz realmente é especial. Por que eu estou usando o parbolizado e não o tipo 1, que é aquele mais comum que a gente faz em casa? O arroz tipo 1 é aquele que a gente faz branquinho em casa para comer com feijão, por exemplo. O parbolizado ele tem uma característica
de ter uma fervura antes. Essa fervura dele antes conserva um pouquinho mais dos nutrientes e também da casca dele. Então, quando você coloca na paella, que é um preparo que tem bastante caldo, o parbolizado não corre o risco de você cozinhar demais o arroz. E outra, ele vai sempre ficar soltinho. E além disso, apesar de ele ter essa casquinha um pouquinho mais amarelinha, tá, essa característica, ele tem também uma qualidade que ele absorve muito bem os sabores do caldo. Então quando você comer somente o arroz, sem nenhum ingrediente, ele vai estar com muito sabor ali do caldo que ele tá sendo cozido. Então, por isso que eu vou utilizar o safrasul parbolizado, que é o que eu indico, que ele não vai errar, você sempre vai ter um arroz soltinho na paella, que esse é o ideal. Tá, então vou abrir aqui para gente usar. Qual que é o lance de você colocar o arroz na paella? Lembrando, não existe nenhuma paella sem arroz, tá? Se você tiver uma paella sem arroz, não é paella. Então, esse é o ingrediente principal. Então, qual que é a forma de você colocar o arroz para você não errar a quantidade? Apesar de que na descrição você vai ter um link com a medida certinha, você não precisa saber a quantidade de arroz. Por quê? A gente vai colocar ele numa referência da panela e do caldo que você estiver utilizando. Então, como eu vou fazer? Eu vou colocar uma barreira na panela, então de alça a alça, ou diâmetro, né, no diâmetro da panela, 2 dedos acima do caldo que você colocou, tá? Então, eu abri aqui um caminhozinho e vou colocar ele aqui no diâmetro de alça a alça. Vamos lá. Tá vendo? Eu coloquei aqui o diâmetro da panela, mais ou menos 2 dedos acima do caldo, e agora eu vou espalhar. Não adianta deixar assim, senão ele não vai cozinhar. Então vou espalhar ele aqui, vocês já vão ver que ele já vai acabando pegando essa corzinha do caldo que a gente colocou. Bom, agora é o seguinte, fiz isso, espalhei o meu arroz, sabe o que você faz com essa escumadeira? Esconde ela, tá? Uma das regras da paella é depois que você colocou o arroz, espalhou ele, você não mexe mais no arroz. Por quê? Porque ele tem que cozinhar paradinho ali, você não vai ficar mexendo ele para ele soltar amido nem nada, ele tem que cozinhar paradinho. Então o que a gente vai fazer? Coloquei o arroz, guarda a escumadeira e aí eu vou entrar com os frutos do mar. Então a gente vai entrar com os frutos do mar por último, porque eles vão cozinhar só nessa cobertura do arroz, só no vapor do cozimento do arroz, os frutos do mar já vão cozinhar porque eles são super rápidos. Então o que eu vou colocar aqui? Vou colocar um pouquinho de camarão limpo, esse aqui ainda vou dar uma mexidinha assim, só para dar uma afundadinha nele dentro do arroz. E agora a gente vai fazer o seguinte, você tampa a panela, pô, mas o arroz para cozinhar você não precisa abafar ali, colocar uma tampa, é isso que a gente vai fazer agora, só que a gente vai fazer agora com os frutos do mar. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar lagostim e camarão, tá? Tanto o lagostim quanto o camarão, eles vão somente na parte superior da paella, eles vão ficar em contato com o caldo e vão cozinhar através da ebulição desse caldo aqui. Então, se você não encontrar lagostim, pode usar só camarão, se você não quiser usar camarão, você pode usar outro fruto do mar. O que importa é você colocar os ingredientes que você queira para deixar a sua paella bem saborosa. Agora vou colocar os camarões. Bom, coloquei os camarões, o que eu vou fazer agora? Vou colocar um pouquinho de mexilhão, lembra daqueles mexilhões limpos que eu coloquei? Eu também tenho eles aqui na meia concha, então ele coloca na concha e ele serve também para fazer uma decoração na nossa paella, é super legal. Agora, só uma questão de coloração, um pouquinho de ervilha fresca, tá? Não usa aquela ervilha em lata, porque aquela ervilha em lata já está cozida demais e nesse tempo aqui ela vai acabar até que desmanchando e não tem uma cor tão viva, tão bonita, então vamos usar ervilha fresca aqui. E agora tem que fazer uma coisa muito importante, que é esperar. A parte mais difícil é esperar sem devorar esse prato espetacular. Espera só um minutinho que já ela fica pronta. Olha como os nossos camarões, os nossos lagostins tiveram essa alteração da cor dele. Que significa o quê? Que eles estão cozidos, eles estão prontos. Como que você descobre que está pronto?
Se você não tem mais caldo ou se tem bem pouquinho caldo, você pode fazer isso olhando aqui, ó, você consegue olhar aqui, ó, não tem mais caldo. Então tá pronta praticamente. O que a gente vai finalizar? Vou jogar um pouquinho de sal em cima dos camarões, que lembra que a gente não colocou sal nele, ele entrou por cima do caldo. E aí também jogar um pouquinho de azeite, principalmente nas bordas, que vão ajudar a dar essa fritadinha no arroz aí no finalzinho com esse fogo baixo. Tá pronta a nossa paella, nosso arroz especial aí para nossa festa de Natal. Eu vou dar uma limpada aqui na mesa e aí eu vou servir pra gente saborear. Bom pessoal, é isso, nossa paella está pronta, essa paella especial, paella valenciana, paella del Pepe, receita familiar que eu fiz com esse arroz parbolizado da Safra Sul, que é um grão super especial, que deixa a sua paella muito deliciosa. E agora é hora de servir, né? É a melhor hora do dia. Vamos lá, vou servir um pouquinho aqui, a gente tem que experimentar para ver se ficou boa ou não. Um pouquinho de azeite, né? Agora é hora de provar. Bom apetite! Então é o seguinte, enquanto eu tô aqui saboreando essa paella, vai lá, se inscreve no canal da Safra Sul, fica ligado que vai vir um monte de receita para você saborear essas festas de final de ano com os produtos maravilhosos. Vamos lá!